então. A nossa aula é a 9. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Empresarial 2, comigo, professor Luiz Adriano, para vocês, meus alunos do curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Diamantino e demais campos, né, que nos brindam com a oferta e a presença de alguns colegas, de alguns acadêmicos que escolheram a nossa disciplina. Então, eu reforço aqui o meu prazer em estar com vocês, ainda que de forma assíncrona, tá? Pessoal, eu gostaria de início, né, de começar justificando e me desculpando com os senhores em relação à impossibilidade da realização de aula síncrona essa semana, né, e talvez em algumas próximas semanas também não teremos essa possibilidade, em virtude de alguns problemas de saúde, né, eu tenho prestado apoio e estado muito ocupado em relação a algumas questões de saúde envolvendo a minha família, e por essa razão, nem sempre a gente controla a hora que nós temos que prestar um socorro e correr, né, enfim, nos deslocarmos daqui para Cuiabá e acompanhar, ir para o hospital, enfim, isso acaba tirando um pouquinho a gente daquela rotina que estava prevista. Mas eu conto com o entendimento de todos vocês, com a colaboração de todos vocês. Inclusive, peço, né, a todos vocês, meus queridos alunos, amigos, que possuem uma fé, né, que vocês, por gentileza, por favor, né, me ajudem em oração, em favor dessa minha ente familiar, muito querida, muito próxima, trabalha aqui comigo na minha casa, enfim, né, uma pessoa da minha família, e que nós estamos vivendo esse momento aí de dificuldade em relação aos desafios de saúde que ela tem enfrentado, mas que eu creio plenamente que o Senhor já providenciou a cura dela desde o sacrifício dele na cruz, né? Creio nisso com todas as minhas forças, como diz Isaías, né? Ele já levou sobre si. Enfim, então por isso eu justifico a minha ausência em alguns momentos, né? E a impossibilidade de estar sempre cumprindo aí a rotina das aulas síncronas. Todavia, eu me comprometo, né, como sempre me comprometi, a fornecer o material, a mandar as aulas assíncronas, e assim que possível estarmos juntos também nas aulas síncronas, tá bom? Vamos lá então, nossa matéria da semana, das nossas 2 aulas, iniciando aqui, hoje a nossa 9ª aula, a aula relacionada ao dia 7 de junho de 2021. Direito Empresarial 2, 7ª fase, conteúdo, teoria geral dos títulos de crédito, tá? Disciplina maravilhosa, matéria extremamente interessante, muito, muito, muito boa, porque diz respeito a algo que toca em todos nós diariamente, né? Nós estamos sempre pagando um boleto, estamos sempre recebendo ou dando um cheque, passando um cartão, recebendo uma nota promissória, enfim, estamos sempre negociando de alguma forma. E com isso, né, a gente compra uma roupa no boleto, a gente divide uma notinha, compra um remédio em 2, 3 vezes, enfim. E isso tudo são negociações, né, geralmente são ações obrigacionais que têm como forma de pagamento ou de garantia de pagamento a emissão de algum título de crédito. E eu gosto dessa matéria porque eu lecionei Direito Civil, Obrigações e também Reais, mais especificamente Direito Civil e Obrigações por 2 anos aí na UNEMAT, e estou há mais ou menos 1 ano ou 1 ano e meio sem essa disciplina, mas inclusive utilizava, né, a doutrina do nosso querido mestre Flávio Tartucci, aqui, né, Direito das Obrigações, Direito Civil, como base para nós falarmos sobre títulos de crédito. Então é uma matéria bem gostosa e de fácil compreensão, porque quando a matéria é gostosa, quando a matéria é atraente, ela se torna mais fácil para a gente compreender, né? Então, eu espero que vocês mergulhem comigo aí nesse maravilhoso universo dos títulos de crédito e aprendam bastante coisas interessantes a respeito desses instrumentos negociais obrigacionais aí, que possuem toda uma diferenciação e toda uma singularidade a variar de acordo com sua espécie, né? Enfim, de acordo com as suas especificidades, tá? Então, falando aí, né, em relação à teoria geral dos títulos de créditos, quando nós pensamos nessa teoria geral, nós pensamos
nos principais conceitos, nas principais relações, nas classificações, enfim, num conhecimento mais abrangente e geral acerca do tema, tá? Então, eu gostaria de iniciar aí conceituando títulos de créditos para os senhores. Se eu fosse usar uma linguagem bem simples, assim, bem coloquial, título de crédito é um documento que você emite para fazer alguma negociação. É um documento que você dá ali para cobrir algum negócio que você fez, e esse documento ele gera um direito para quem recebe ele. Geralmente relacionado, né, a uma questão negocial e que necessariamente tem um cunho financeiro, um cunho monetário, né, uma obrigação monetária, uma obrigação financeira, tá? Então, essa é uma definição bem coloquial, né, minha, uma definição pessoal, tá? Mas nós temos aí alguns conceitos, né? Vamos tomar como base aí, primeiro, o conceito de Cesare Vivante, que diz que o título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido, né? É um documento necessário para que você possa exercer um direito literal e autônomo que está nesse documento, nele contido. E esse conceito de Cesare Vivante é um conceito, né, que a doutrina, né, utilizando aí como base Coelho, a doutrina ela trata por unanimidade esse conceito em consonância, uma vez que esse conceito caminha pelas mesmas ruas e abarca também o conceito prévio, né, que está estabelecido de forma expressa no nosso Código Civil Brasileiro, lá no artigo 887. Né? O que diz o Código Civil Brasileiro no artigo 887? Ele diz que o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. E aí nós vemos nesse conceito, né, legal, conceito do código, algumas características aí legais previstas em relação ao título de crédito. Primeiro ele traz o conceito. Primeiro, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal. Ele está dizendo para mim que é um direito literal. O que é algo literal? Quando eu penso em literalidade, eu estou pensando em algo ao pé da letra. Literalmente, né, correto. Você está literalmente certo. Ou seja, não tem 1 milímetro para lá e para cá. Literalmente enganada, né? De cima embaixo, de uma ponta a outra enganada. Quando eu falo de literalidade, eu estou falando daquilo que está exatamente como está. Parece redundante, mas é isso mesmo, né? É ser o que é. A literalidade nos diz, e é um princípio que a gente vai ver já já dos títulos de crédito, que vale aquilo que está escrito. Exatamente o que está expresso ali, né? É o que vale. Né? A literalidade, ela me diz que se eu tenho um cheque de 5 mil reais, eu só posso sacar 5 mil reais com aquele cheque. Se eu tenho uma nota promissória de 2 mil, eu tenho um direito financeiro, né, de crédito de 2 mil. Se aquela nota está endossada a João, né, ela é para João. Se ela está direcionada a Antônio, ela é para Antônio. Se eu tenho um boleto no meu CPF, ele é contra mim. Vale o que está escrito. Ah, mas você deve mais, você deve... eu peguei um cheque seu de 2 mil, mas a conta era de 5. Só vale o que está escrito. Pelo instrumento negocial que você tem, que é o cheque, que é um título de crédito, você só pode cobrar 2, tá? Então, primeiro conceito aí, documento necessário para o exercício literal. Segundo, para o exercício autônomo. Nós já vamos falar desse princípio também, que é o princípio da autonomia. Ou seja, independente do negócio que deu origem àquele título, o título ele é autônomo. Ou seja, aí a gente traz um subprincípio também arraigado na autonomia, que é a abstração. O título sai do negócio e ele vira um documento autônomo, ele por si vale. Ah, mas você tem que juntar o contrato do negócio que foi feito, tem que trazer o documento. Não, eu tenho só a nota e eu executo só a nota. Eu tenho só o cheque e eu executo só o cheque, porque ele é autônomo em si, né? E ele só vai produzir efeito quando ele preencher os requisitos da lei. E aí a gente vê que cada tipo de título de crédito, né, a variar, vai possuir a sua
a sua regulamentação própria em lei. Caso não haja uma lei própria que regulamente, aí sim, de forma subsidiária, o Código Civil e também o Código de Processo Civil. Fora isso, lei própria. Por exemplo, cheque. Tem lei própria. Primeiro a regra da lei de cheque, depois o que diz o nosso código, tá? Então, em um conceito simples é isso, né? E a gente vê que da leitura aí do próprio texto legal, nós conseguimos retirar já alguns princípios básicos que regulamentam essa matéria, que são a cartularidade, a literalidade, a autonomia, a abstração. Algumas partes da doutrina só classificam cartularidade, literalidade e autonomia. Flávio Tartucci eu gosto mais porque ele é bem completo. Ele traz a literalidade, a titularidade, a cartularidade, a abstração, a autonomia, a circularidade, a executividade. Tudo isso, né, a co-autoridade, a co-autonomia, enfim, né, ele traz essa gama maior aí, né, de princípios que, na verdade, complementam todos os títulos de crédito, e nós vamos ver os moldes de Flávio Tartucci, tá? Bom, e aí tem alguns exemplos, né, de títulos de crédito, como eu já disse, né, temos a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata, mas existem muitos outros, né? Um contrato, por exemplo, ele pode ter valor de título de crédito executivo, né, com todas as garantias que um título de crédito possui. Né, eu tenho aqui, como por exemplo, uma duplicata, né, que é um boleto aqui, emitido por uma empresa, que eu não farei propaganda, mas está aqui para vocês verem, ó. Opa, escapou aqui atrás. Esse boleto, por exemplo, ele é um boleto que foi emitido por uma empresa de material de construção, né? Não preciso esconder, porque conheço bastante o pessoal, é gente boa daqui da nossa cidade, estudei com o Marcel, enfim, né? Um dos filhos, um dos donos, na verdade, da empresa. Enfim, é uma empresa muito boa, de referência na nossa região. Um cliente meu, né, foi fazer uma compra lá, e eu fiz um acordo para esse cliente, é um acordo até volumoso, né, então ele tem parcelas a receber, parcelas até generosas a receber desse acordo, e essas parcelas caem na minha conta mensalmente. E aí, a partir do momento que ela cai, eu tiro, né, a parte que me toca, que são os meus honorários, e transfiro a diferença para a conta dele. E aí ele foi fazer um negócio lá na empresa, enfim, e comprar algumas coisas, e disse, olha, eu tenho um valor, eu posso fazer uma parcela alta, porque eu aguento pagar, porque eu tenho um valor que eu ganhei de uma ação trabalhista com o meu advogado, mas cai na conta dele. Aí o pessoal me ligou, doutor, você pode passar aqui? Posso. Minto, ele veio aqui e falou comigo, doutor, precisa que o senhor vá lá para falar, confirmar a minha história, né? Fui lá e falei, não, de fato, ele possui esse crédito, sim, até maior do que o valor da parcela, né? Ah, doutor, mas o senhor endossa? Endosso, né? Nós vamos ver o que é o endosso já já. Mas eu assinei junto lá, ou seja, se ele não pagar, eu pago. Mas por que eu assinei junto? Porque o dinheiro cai na minha conta, né? E eu sei que eu não vou ter problema com isso, porque eu mesmo faço pagamento. O dinheiro cai na minha conta, eu já pego meu aplicativo, vou lá e pá, né? Com o boletinho, com o código de barra e efetuo o pagamento. Mas aqui é uma duplicata, um boleto, no valor de R$ 1.500, por exemplo. Esse aqui vai vencer dia 21/7, né? E tem mais um ou dois que ainda vão vencer, e que vale o que está escrito nele: literalidade, cartularidade, abstração. Ou seja, se comprou tijolo, se comprou cimento, não, já foi. É isso aqui agora. Se nós não pagarmos isso aqui, ele protesta isso aqui. A dívida é isso aqui. Ninguém vai falar mais de saco de cimento, ninguém vai provar a origem da dívida, não tem nada disso, né? Protesta o que está aqui, a literalidade do que está no título. Outro exemplo é a nossa famosa amarelinha, né? A nossa nota promissória. Eu uso bastante aqui no meu escritório a nota promissória, naqueles casos em que você parcela para o cliente, né? Que o cliente não tem um cheque, ou que ele não tem um cartão de crédito, que é a minha preferência. Mas, doutor, não tenho, né? E geralmente são clientes mais humildes e que pagam até bem certinho, sabe? Quanto mais humilde o cliente, via de regra, ele é muito mais
preocupado, né, em manter o nome e tudo mais. Então, você pode usar a nota promissória. Também tem várias notas aqui que eu não recebi, gente, né? Não é só o CEL, não, tá? Mas a nota promissória é um exemplo também de título de crédito. Então, se você recebeu uma nota promissória e ela estiver preenchida corretamente, a pessoa não pagou, né, enfim, você pode executá-la, né? Executar é o quê? Entrar com uma ação judicial que pula toda a fase de conhecimento e de instrução e já vai para a fase de execução. Então, você pula a audiência de conciliação, você pula a audiência de instrução e julgamento, onde vai dizer se você tem o crédito ou não, né? O juiz já manda pagar em 3 dias sob pena de penhora, né? Isso aqui é muito bom. Enfim, tem um valor muito pesado, tá? As pessoas não dão muito valor para a nota promissória, mas ela tem um valor gigante, muito, muito grande, tá? E precisa que ela seja preenchida, né, aos moldes do que determina a lei. Então, esses campos que tem aqui, eles não são de enfeite, não. Eles são campos para serem preenchidos, né? Qual que é o valor, o número da nota, a data de vencimento, para quem está sendo pago, o CPF do recebedor, o valor local. Se tiver alguém que avaliza a situação, aqui em cima, ó, avalista, esse aqui vai responder de forma solidária, né? E ainda pode ser que tenha alguém que endosse, vem aqui atrás e endossa a nota promissória, endosso esta e assina embaixo. Também tá valendo. 3 responsáveis aí no caso, tá? Essa é uma das que tem muito valor e que a gente pode executar. E também um dos muito famosos, né, é o cheque, né? O cheque também é um documento, um título de crédito muito em alta, que se utiliza, hoje na verdade usa mais hoje na verdade, esse está até assinado já, hoje na verdade usa mais o cartão de crédito, né, mas o cheque é um documento que se utiliza muito, tá? Aí, conselho do professor, meus queridos, cheque não se empresta, cheque você dá ou não dá, né? Então, assim, preciso de um cheque, professor, preciso de um cheque, amigo, preciso de um cheque, colega. Você só pode fazer um cheque, na minha opinião e no meu conselho, que eu já estou dando aqui de graça, você só pode fazer um cheque se o valor do cheque estiver dentro do seu orçamento. Porque se esse cheque não for coberto no dia, você vai ter uma grande dor de cabeça. Eu, no meu caso, já passei por isso. Então, assim, não vale a pena. Ah, me empresta um cheque de 5 mil. Você aguenta pagar 5 mil se o cheque não tiver crédito? Não. Fulano, eu não posso emprestar. Eu posso te emprestar de 100, que é o que eu aguento pagar. Se você não pagar, eu dou conta. Mais que isso, não consigo. Ah, mas vai ficar com raiva de mim, professor. É aquela situação, né? Tem pessoas que são mais drásticas e falam que cheque você não empresta nem para pai e mãe, você dá o dinheiro. Eu sou desses, eu prefiro dar o dinheiro, né? Ou dar o cheque, mas com o dinheiro na conta para cobrir. Porque é até um princípio bíblico, né? A Bíblia diz para você não emprestar nada a ninguém, que se você for emprestar, você empreste com ânimos de dar, né? Porque para que vindo seu irmão a falhar, você não se ire com ele, né? Enfim, evitar dores de cabeça. Mas o cheque é isso, né? Todo mundo já viu um cheque, ele tem que ter a literalidade, e inclusive, caso ele venha aqui rabiscado, ele venha com informações desencontradas, ele não é pago, né? Por quê? Porque tem que estar certinho. Se ele não tiver certinho, ele não vai ser pago, não tem valor, tá? A literalidade aí expressa, tá bom? Mas vamos continuando aqui, tá? Em relação às características, né, dos títulos de crédito, tá? O título de crédito só vai produzir efeito se ele for preenchido conforme os requisitos da lei especial que o regulamenta, tá? E alguns doutrinadores, a exemplo aqui, o William Duarte Costa, ele traz para nós uma conceituação de que existem 2 elementos que são elementos intrínsecos e elementos subexistentes na relação que envolvem, né, títulos de crédito, que são a confiança e o tempo. Esses 2 elementos caminham de mãos dadas e não existem um sem o outro, né? Se não houver confiança, não tem tempo. Como que eu vou chegar nessa loja e comprar 10 mil reais de produto, por exemplo, né? Vou ficar mostrando aqui a loja, comprar 10 mil reais de produto, por exemplo, se ela não confia em mim? Eu compro à vista, se ela não confia em mim. Mas se ela confia em mim, ela me dá crédito, ela me dá tempo. E aí eu divido em 5 vezes, divido em 10 vezes. Como que eu vou pagar? Por exemplo, eu fiz uma compra ontem aqui, um produto que eu precisava, e dei um cheque de R$ 1.300. Eu só fiz isso porque o possuidor do bem que eu precisava adquirir confiou em mim, né? Deve ter olhado lá o negócio lá, o CPF, né?
visto que não tem negativação, beleza, dá para vender. Por quê? Se ele não quisesse, ele não era obrigado a receber o meu cheque. Ah, mas tem que receber. Não tem, pessoal. Ninguém é obrigado a te vender a crédito. Ninguém é obrigado a aceitar seu cheque. Ninguém é obrigado a aceitar, dar uma nota promissória para você ou anotar lá e fazer um parcelamento. A não ser que essa negativa seja discriminatória. Por exemplo, tudo em 5 vezes no cheque. Aí sim você pode exigir. Caso na consulta não descubram que você também já está empipinado. Porque às vezes você tem lá um cheque velho, né? Que você pegou o cartão quando ainda estava bom o seu nome. E aí você dá o cheque, mas já todo empipinado com o nome no CCF, né? Você já está agindo de má fé, agindo com fraude, né? Nesse caso, ele também pode negar que não vai ter nenhuma consequência para quem está negando, tá? Então, confiança e tempo são 2 elementos que existem aí dentro da relação creditícia envolvendo títulos de crédito, tá? E esses títulos de crédito, eles dizem respeito, né? Eles possuem, né, uma diferenciação de alguns outros documentos que também representam direito de obrigação. Ah, professor, então os direitos de obrigação não são representados só por títulos de crédito? Não. Por exemplo, apólices de seguro são documentos obrigacionais, livros mercantis são documentos obrigacionais, sentenças judiciais também são documentos obrigacionais, mas que não têm as características dos títulos de crédito, né? Quais são essas características tão marcantes? Primeiro, os títulos de crédito representam unicamente relações creditícias. Crédito, tá? Segundo, poderá haver a cobrança de crédito em juízo. Segundo ponto, né? Ou seja, a lei processual, ela define o título de crédito como um título executivo extrajudicial, artigo 585, inciso 1º do Código de Processo Civil. E isso possibilita a execução, ou a executividade, que é uma das características dos princípios aí dos títulos de crédito, tá? E outra terceira característica aí, é que eles ostentam o atributo da negociabilidade. Você não pode negociar com uma apólice de seguro. Eu tenho a apólice de seguro de vida minha. Eu não consigo negociar com ela, eu quero comprar esse sítio seu, essa chácara sua, como forma de pagamento eu vou te dar tantos mil em dinheiro, o meu carro e essa apólice de seguro aqui de 50 mil minha, tá? Não dá para negociar com ela. É diferente, né, desse cheque que eu tenho aqui. Então, ó, eu tenho um cheque aqui da Mônica, minha aluna, de 10 mil reais para daqui 2 meses, eu vou te dar ele como pagamento. Eu tenho outro cheque aqui do Vinícius, meu aluno, de mais 5 mil, tá aqui como pagamento. E eu tenho essa nota promissória aqui, ó, de 25 mil. Eu vou te dar ela por 2 mil para você receber como parte do pagamento. Você quer? Quero. Pode fazer isso, professor? Pode, sem nenhum problema, né? Tem essa possibilidade, esse atributo de negociabilidade, tá? Bom, e em relação aos princípios característicos dos títulos de crédito, que é algo bem interessante. Eu coloquei para vocês, na página 6, né, do material que eu mandei, e dividido em corzinhas, assim, para facilitar um pouco, né? Eu criei aí eu esqueci o nome desse negócio, não é Sinalagma. Aquele negócio que você cria uma palavrinha, sabe? Sobre o nome. E eu nunca esqueci, né? Os títulos de crédito, eles foram objeto do meu primeiro seletivo na Unemat em 2017, assim que eu tinha colado grau, né? Eu terminei a minha faculdade de 10 anos em 2016, colei grau em 2017, em abril, porque estávamos saindo de uma greve, demorou mais de 2 ou 3 meses para colar grau. E colei grau, acho que em abril, e quando foi em setembro, eu comecei já na universidade como professor. E a minha primeira prova foi sobre títulos de crédito, né? Eram 10 temas para você estudar, na hora era sorteado um dos 10 temas, e você tinha que fazer uma explanação escrita, essa era a prova objetiva, sobre o tema, abordando tudo que você soubesse sobre aquele tema. Depois você iria para a segunda fase, que era a prova prática, oral, e por fim você iria para a terceira fase, que seria a prova de títulos de crédito, né? Desculpa, a prova de títulos, né? Que é para você analisar barema, ver quem tem mestrado, doutorado, enfim, quem fazer a contagem de pontos aí para atribuição
de preferências, né? E prioridade de escolha. Pois bem, eu estudei tudo, me preparei para todas e fui muito bem, né? À época, graças a Deus, tirei a maior nota, fui agraciado com isso. Na verdade, em todas as avaliações eu fui muito bem. Essa última também, da minha turma, especificamente na prova prática, também tirei a maior nota, graças a Deus, né? Deus é bom demais, sempre fazendo mais do que a gente merece. Mas, para estudar os títulos de crédito naquela época, eu desenvolvi essa palavrinha que é litaxeia. Litaxeia. L-I-T-A-C-C-C-E-A. Litaxeia, tá? Vocês estão vendo aí na página 6 do nosso material, tá? Litaxeia e é uma junção, né, das palavrinhas que nós temos aí na criação do nosso material. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês, só para vocês verem essa... Eu esqueci o nome desse negócio, mas eu acho que é Sinalágrima. Vamos ver... Cadê? O que eu vou participar? Eu vou entrar. Aula permitir. Ótimo. Será que está compartilhando? Tá compartilhando. Isso aí, parabéns. Estamos aqui vendo certinho. O professor tá vendo agora. Então, pessoal, olha bem aí, né? Princípios característicos. Litaxeia. L-I-T-A-C-C-E-A, né? Litaxeia é uma junção que eu fiz e eu nunca mais esqueci desse nome, porque lembra um pouquinho leite. Não sei por que eu fico com essa impressão de lembrar algo de laticínios, algo de laticínio, né? Não sei, enfim. Mas vamos lá. O primeiro princípio é a literalidade. O segundo princípio é a abstração, cartularidade, circularidade, coobrigação, executividade e abstração. Litaxeia, você não esquece mais, tá? Então, vamos lá. Primeiro princípio, a literalidade. O princípio da literalidade, ele determina que vale aquilo que está escrito. É literal aquilo que está escrito. Então, se eu pego um cheque e eu escrevo aqui R$2.000, não, vamos botar aqui, eu boto R$1.000 aqui. Só um risquinho, ponto 000,00. Aí vem um expert, e aqui embaixo eu escrevo R$1.000, né? Esse 1 com H ou sem H, né? Aí vem o espertinho aqui, e nesse risquinho que eu fiz do 1, ele bota outro risquinho, uma perninha, e vira um 4, R$4.000. Mas aqui tá 1.000 e aqui tá 4.000. Já tem divergência. Esse cheque não vai ser pago por suspeita de fraude, tá? Então, se eu boto que é 1.000, é 1.000, que é 2.000, é 2.000, que é 3.000, é 3.000, né? Então, assim, ainda também tem aqui a opção de direcionamento a quem esse título de crédito está sendo indicado. E muitas pessoas ainda escrevem nele de forma manual, né? Aqui embaixo, para ou bom para, e o dia que esse título pode ser cobrado. Apesar dessa pré-datação não estar prevista na lei de cheque, ela é uma prática comum e entende-se que essa pré-datação é justamente uma negociação entre as partes que gera uma obrigação. Então, se está bom para dia tal e a pessoa já colocou antes e por essa razão, de repente, um outro compromisso seu não é quitado, não é pago, gera um desconforto econômico aí e gera danos, é possível, inclusive, que você acione essa pessoa que não honrou aquele compromisso, aquele acordo, né, judicialmente, e assim você, de repente, consiga, inclusive, a reparação desse dano, tá? Então, literalidade, vale o que está escrito aqui. Outro princípio, autonomia. Esse título, ele é autônomo, ele vale por si só. E que nem hoje aqui. Isso aqui, né, vamos falar logo. Esse negócio que eu comprei aqui, por R$1.300, foi uma TV 50 polegadas de um amigo meu. Estava vendendo muito barato. E eu falei, eu quero, né, para minha casa nova, que eu estou construindo,
eu ter uma TV grandona para eu assistir Harry Potter pela 27ª vez, maratonar na TV gigante. Quero ele. E fui lá e comprei. Enfim, o negócio que eu fiz, né, de compra e venda aí, foi a compra de uma TV. Mas eu dei um cheque. E esse cheque é um título de crédito autônomo. Caso o meu cheque volte, ele não vai ter que explicar para o juiz da onde que veio aquele cheque. Ele simplesmente executa e pronto. Ele não tem que provar que nós fizemos um negócio, que ele me entregou a TV, que a TV veio certa, que não teve nada disso. Só vai lá e bota ela, o cheque, executa e acabou. Ele tem autonomia, tá? E além da autonomia, esse último princípiozinho aqui, que é a abstração, ele já é meio que ligado à autonomia. Por quê? Porque a abstração é justamente essa característica de retirar o título do negócio. O negócio está aqui, né? Esse é o nosso negócio, a compra da TV. Eu venho aqui e eu pago com um cheque. Então, aqui nós temos um negócio feito. Mas eu dei um título de crédito para ele, executivo, normal. Esse título sai do negócio, o negócio fica aqui e o título se abstrai. A abstração é justamente, né, essa capacidade aí, né, de não ser mais necessária a verificação do negócio jurídico que deu origem à emissão ou à criação daquele título de crédito, tá? Cartularidade é através de uma cártula. Então, nota promissória. Isso aqui é uma cártula de nota promissória, né? Ele vai para onde você for. Né, você leva ele, você negocia ele, né? Aqui a duplicata também é uma cártula, cheque também é uma cártula, né? As minhas ações de cobrança, de execução, via de regra, quando eu me refiro a uma folha de cheque, eu digo que o negócio foi, que o exequente recebeu do executado a quantia de 2, de 3, de 5 cártulas de cheque de emissão do banco fulano de tal, número tal e tal, de titularidade de fulano de tal, né, contendo esta e esta informação. É isso que eu descrevo nas minhas ações de execução, tá? Então, a cartularidade é outra característica. E junto com a cartularidade, nós temos aí a circularidade, né? Eu já recebi muito cheque de cliente que eu utilizo para passar para frente. Me deu um cheque de R$1.000, eu tenho que pagar uma gráfica, por exemplo, material aqui do meu escritório, né? Fulano, tem que pagar 1.200. Tem esse cheque aqui pro dia 5, você quer receber ele já? Quero, doutor, eu troco. Perfeito. Vou lá e passo ele para frente, né? E essa circularidade confere aos títulos de crédito essa maior possibilidade de negociação, tá? Que é justamente aquilo que nós dissemos ali atrás, numa das características, né? Que é a facilidade negocial, tá? Outra questão ainda é a co-obrigação, que é a possibilidade de criação do endosso ou do aval, né? Olha o exemplo aqui da nota promissória, onde a gente tem aqui no campo superior a palavrinha avalista, né? O avalista é um co-obrigado naquela obrigação. Aí eu dou lá um cheque, né, no supermercado, eu dou um cheque para o João vai fazer uma compra no mercado e ele fala, eu tô com um cheque aqui do doutor Luiz e eu vou pagar com ele. Aí o dono do mercado, esse cara é meio avião, hein? Sei não. Você endossa? Tudo bem. Ele vai lá atrás, assina a assinatura dele, bota o RG, os dois respondem pela obrigação, tá? E então essa é a co-obrigação. Executividade, aquilo que eu acabei de falar, permite que você pule fases num processo judicial, onde você teria, né, que de repente, se for, por exemplo, um contrato básico, né, que não tiver o valor de um título executivo, ou se for uma ação monitória, né, uma ação de cobrança, que não vende um título de crédito, aquela famosa notinha azulzinha que o dono do mercado faz e você vai lá e assina, ou aquela notinha amarela que ele tira lá para você e você assina, aquilo lá não gera executividade, né? Você tem que fazer uma ação monitória para cobrar. E aí, você vai ter primeiro uma audiência de conciliação, ver se vai ter acordo, depois você vai ter uma audiência de instrução e julgamento, para o juiz analisar o caso, se for o caso, colher depoimento de testemunhas, averiguar provas, depois sai sentença.
Depois pode ter, dependendo de onde você ingressou com a ação, se for no juizado especial, depois vai ter recurso inominado, ou antes disso, da sentença, pode ter embargo de declaração, ou pode ter, de repente, antes da sentença também algum agravo de instrumento, depois da sentença, embargo de declaração, saiu a decisão dos embargos de declaração, agravo de instrumento de novo, decidiu sobre os agravos de instrumento, recurso nominado, e aí vai. Né? No final, daqui 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 7 anos, como tem caso no juizado que demora desse tanto, transitou em julgado a sentença condenatória, né? Reconheceu o seu direito e mandou pagar. Aí você começa a fase de execução. Você vai lá e peticiona MM juiz, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, emitida no dia tal, com base nas atualizações dos cálculos, né, acostados às folhas tais, os quais anexos, tem-se um crédito em desfavor do executado, no valor, em desfavor do demandado, porque ainda não foi executado, né, ou do requerido, no valor de tantos mil-reais, ao que requer-se o regular prosseguimento do feito, com o início da fase executória, intimação do mesmo para pagar o crédito em 15 dias, sob pena de penhora. Aí o juiz vai lá, manda expedir a intimação, o distribuidor vai lá, faz a intimação, bota na mão do oficial de justiça, o oficial leva lá, o cara não paga, aí você vem e pede a penhora. Isso aí é a fase de execução. Quando você tem um título de crédito na mão, você pula tudo isso, chega diante da, entre aspas, porque você não vai ver o juiz, mas chega diante da justiça e diz, olha, eu tenho um título de crédito, não foi quitado, e eu quero receber. O juiz vai analisar o título, vai ver se ele tem todas as características necessárias, e vai mandar citar e intimar o devedor para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Não pagou? Penhora. Professor, e se a penhora não pegou nada? Aí eu sinto muito que você, né, vai ganhar e não vai levar. Você vai receber só um crédito aí, né, uma certidão de crédito que não vai virar dinheiro até que essa pessoa tenha alguma coisa para você poder tomar. Seja dinheiro, seja veículo, seja semoventes, alguma coisa, né? Sejam imóveis, enfim. Por fim, a abstração, que é aquilo que eu já disse em relação à autonomia, né? Ele é retirado de dentro aí do negócio jurídico que deu origem ao mesmo. Bom, essas são as principais características, assim, mais evidentes, né, dos títulos de crédito, tá, pessoal? Então, eu vou... esse material já está disponível para vocês aí, leiam com bastante carinho. Se você tiver acesso, pega uma nota promissória, analisa ela, preenche bem, né, vê lá como preencher uma nota promissória, pesquisa no YouTube, porque você com certeza vai evitar algumas dores de cabeça de preencher errado. Eu já recebi cliente aqui com nota promissória que, meu Deus do céu, não dá para entender nada, e a pessoa vai anotando assim, deu tanto, deu tanto, deu tanto, e vira aquele bolo. No final você não consegue executar a nota porque ela já está toda cheia de vício. Então, o ideal é você ter uma nota promissória, bonitinha, preenchidinha. Isso aqui não está aqui de enfeite não, gente, isso aqui é para ser preenchido, né? Então, às vezes a pessoa só bota valor e fala assina aqui. Deixa o resto tudo em branco, que bonito. E aí, se você tiver que executar, como é que você faz? Né? Então, deu, né, preencheu bonitinho, tudo certinho aqui, beleza. Aí a pessoa vai pagar parcelado, né? 3, 4, 5 vezes. Você vem aqui junto com a nota, pega um outro papelzinho, né? Nem, por exemplo, no caso desse aqui, que é um bloquinho de nota, grampeia aqui atrás e vai anotando. Pagou tanto, pagou tanto, pagou tanto, pagou tanto. Para o seu controle. Para o seu devedor, você vai emitindo recibos. Por exemplo, esse recibinho aqui. Você vai emitindo, esse recibinho aqui, por exemplo, é um recibo que eu fiz para um cliente que me pagou. Você vai emitindo recibos, né? Preenche o recibo. No caso, esse aqui o cliente nunca veio buscar, tá? Eu fiz, mas ele nunca veio, por isso que ele tá aqui. Porque o certo é o recibo não ficar. É igual esse aqui, ó. Eu dei o recibo pro cliente. Para mim, eu fico com a nota até que dá a nota. Depois que quitou, tá na mão dele, ou rasga na frente dele, enfim, tá? É assim que funciona, tá bom? Bom, vamos parar então a nossa gravação. Em relação à teoria geral dos títulos de crédito, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E vamos encerrar a gravação.